Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. E a gente começa falando do presidente Trump. Nessa semana resolveu atacar o Brasil e a Argentina pelo Twitter, reclamando da taxa de câmbio por aqui e lá na Argentina também, que estaria aí prejudicando os agricultores nos Estados Unidos. Prometeu que o Brasil e a Argentina vão sofrer com tarifas de importação sobre alumínio e aço. Então ele promete taxar as exportações de alumínio e aço de Argentina e Brasil para os Estados Unidos, em função da competição que os Estados Unidos estariam sofrendo no setor agrícola, setor agrícola contra alumínio e aço, coisa mais maluca. Por causa do câmbio no Brasil e na Argentina que estaria muito depreciado. Em primeiro lugar, tem alguma relação o câmbio no Brasil e Argentina com o setor agrícola nos Estados Unidos? Potencialmente sim, tá? Então, por exemplo, o Brasil teve no último mês, no mês de novembro, teve uma depreciação do real em relação ao dólar bastante forte, né? Então, isso aí pode fazer com que produtos brasileiros fiquem mais baratos para os americanos, né? Então, com um real mais fraco e, portanto, um dólar mais forte em comparação ao real, os nossos produtos ficam mais baratos em dólar. E, além disso, os produtores brasileiros eles conseguem ganhar mais vendendo cada produto, mais em reais. Então, com isso, eles também têm capacidade de baixar o preço dos produtos em dólar e continuar ainda fazendo dinheiro. Então, isso aumenta a competição, provavelmente, nos Estados Unidos com relação aos produtores agrícolas lá e também em outros países que os Estados Unidos, setores que os produtores americanos entrem em competição, por exemplo, com produtores brasileiros, como no caso da soja. Tá? Os Estados Unidos também é um exportador de soja, então poderia aumentar a competição fora dos Estados Unidos. Isso aí, sim, poderia prejudicar os produtores agrícolas dos Estados Unidos. Bom, o presidente Trump anunciou essa decisão pelo Twitter. Não está muito claro ainda o que vai acontecer, mas é certo que eu diria que já está andando, né? Porque o secretário de Comércio americano Wilbur Ross recentemente ressaltou que Brasil e Argentina não estariam jogando sobre as regras do comércio internacional. Então, por isso, poderiam tomar uma retaliação aí dos Estados Unidos, né? Faz sentido esse argumento do presidente Trump? Não faz sentido nenhum. Dá a impressão que ele está acusando o Brasil e a Argentina de manipular a taxa de câmbio para ficarem mais competitivos no comércio internacional. Isso aí poderia prejudicar os Estados Unidos. Mas o que está acontecendo no Brasil e Argentina, com a taxa de câmbio, não é uma coisa que está sendo manipulada por bancos centrais, por exemplo, tá? Então, no Brasil, a gente viu uma flutuação muito grande aí no mês de novembro, tá? Mas não é a primeira vez que o dólar bate aí perto de 4,20. No Brasil subiu até um pouco mais que isso, o Banco Central atuou. Mas está aí na casa dos 4,18, 4,20. Não é a primeira vez que acontece isso. Por exemplo, em outubro desse ano já bateu 4,17. Não teve nenhuma reação ali do governo americano em cima de um dólar caro desse jeito aqui no Brasil. Segundo ponto, eu queria recomendar aqui um artigo do Otaviano Canuto no site do Poder 360, que ele coloca as condições em que os Estados Unidos indicariam um país como manipulador de câmbio e por isso poderia sofrer retaliações, tá? Então, a primeira delas é que o país tem que ter um superávit comercial grande com relação aos Estados Unidos. Não é o caso do Brasil, para começo de conversa, né? O Brasil tem um déficit comercial em relação aos Estados Unidos, então os Estados Unidos têm um superávit comercial com relação ao Brasil. Segundo ponto, isso aí tem que ter algum tipo de manipulação do governo para tentar empurrar o dólar para cima. Então, por exemplo, o que o Banco Central poderia fazer? O Banco Central poderia comprar dólares. Comprando dólares, ele aumenta o preço do dólar. Então, teria que aumentar suas reservas internacionais se ele estivesse querendo puxar o câmbio para cima. Não é o que aconteceu justamente o contrário. A gente discutiu isso aqui na semana passada, quando o dólar espetou lá para 4,27 num dia, o Banco Central entrou e vendeu reservas. Então, ele atuou no sentido de diminuir o preço do dólar, não no sentido de aumentar o preço do dólar. Então, não tem cabimento nenhum esse tipo de argumento do presidente Trump, que aparentemente já está meio que se disseminando na burocracia, e não dá para dizer ainda se de fato, o Brasil e a Argentina vão sofrer com as tarifas, se elas de fato vão acontecer, esse aumento de tarifa, mas dá a impressão que está acontecendo sim. Então, eu estou bastante preocupado com isso. Bom, para que o presidente Trump está fazendo isso?
A minha interpretação é que isso aí tem um retorno eleitoral para ele bastante grande. Então, tem duas coisas acontecendo. A eleição ano que vem, e ele também está um pouco queimado pelo processo de impeachment que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, quando ele faz um movimento desse tipo, ele agrada tanto os produtores agrícolas, que está dizendo que está tomando providências contra Brasil e Argentina, e no caso que seriam competidores desses produtores agrícolas americanos, que são uma base eleitoral importante do presidente Trump, tanto os produtores de aço e alumínio, e em particular os trabalhadores dessas indústrias, que são indústrias que sofreram bastante com a diminuição do tamanho da manufatura nos Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Então, isso foi uma promessa de campanha forte do presidente Trump na eleição de 2016. Ele teria um olhar mais especial para esses setores e para essas regiões que estão sofrendo. Então, boa parte do protecionismo está vindo como resultado dessa promessa de campanha eleitoral. Então, ele também reforça o apoio que ele estaria dando aí a essas regiões, essas indústrias e esses trabalhadores que estariam sofrendo com o encolhimento aí dessas indústrias, tá? Que tipo de custo ele pode ter? Pode ter que a indústria dele vai ter que comprar aço e alumínio mais alto, tá? E quando a gente fala de política comercial, um custo do protecionismo é o custo da retaliação que você tem também, tá? Só que aqui, no caso do Brasil, o Brasil tem muito pouca munição para retaliar contra os Estados Unidos, porque a diferença de tamanho dos dois países é enorme. Então, o Brasil depende muito mais do comércio dos Estados Unidos do que dos Estados Unidos depende do Brasil. Então, só para dar uns números, esses números aqui são do Observatório da Complexidade Econômica, lá do MIT. Então, o Brasil, as exportações do Brasil totais, 11% vão para os Estados Unidos. Então, é um número substancial. Então, os Estados Unidos ele é um importante parceiro comercial do Brasil. Só que os Estados Unidos é muito grande. Tá? Então, o Brasil perto dos Estados Unidos é pequeno, ainda que em termos de população não seja tão grande, mas a diferença de PIB é enorme. Então, quando a gente olha para da onde que vem as importações americanas, só 1,2 delas são provenientes do Brasil. Então, a capacidade do Brasil de fazer estrago aqui e ter uma retaliação é muito baixa, tá? Então, eu acho que o presidente Trump ele tem muito a ganhar com isso, a gente tem muito a perder, na verdade, e é uma coisa bem ruim, né? Porque o Brasil é um importante parceiro comercial, o Brasil também, em particular o presidente Bolsonaro, investiu bastante na relação com o presidente Trump e para tentar ter laços comerciais com os Estados Unidos. O presidente Trump até falou em um acordo de livre comércio com o Brasil recentemente, mas agora está indo no sentido totalmente ao contrário. Então, apostar em relações comerciais com os Estados Unidos na era do presidente Trump é uma coisa muito arriscada. Muda de ideia o tempo todo, então mesmo que você tenha uma coisa que você escreva até no papel, um acordo, ele pode rasgar isso daqui a alguns anos. Tá? Então esse é o custo de você fazer política comercial hoje no mundo em que tem o presidente Trump por aí. Bom, não teve só notícia ruim essa semana. Semana saiu um dado bem bom do PIB, né? Então o IBGE essa semana divulgou o dado do PIB do terceiro trimestre. Bom, primeiro, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido no país durante um certo período. É o valor em reais disso, o valor monetário. Tá? Então teve um crescimento de 0,6% em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento já é tirando o efeito da inflação, lógico. Então é o PIB, é o crescimento real do PIB. E 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Então isso surpreendeu os analistas, então foi uma notícia bem boa. O que apareceu nos dados de mais interessante? Todos os grandes setores cresceram, então você pega agropecuária, indústria, comércio e serviços, todo mundo cresceu. O maior crescimento veio da agropecuária, mas o que mais puxou foi comércio e serviços por causa do peso dele no PIB do Brasil, né? Na indústria, o que mais puxou a indústria foi a indústria extrativa e construção, né? A indústria extrativa é basicamente petróleo e a indústria de construção. A indústria de transformação continua apanhando bastante, então ela teve uma queda nesse período, tá? Na contramão de todo o resto. Outra coisa que a gente pode olhar nos dados do PIB é o lado da despesa. Então o PIB é o produto total sendo gerado, ele pode ser gasto da seguinte forma: pode ser gasto na forma de consumo das famílias, na forma de consumo do governo, com investimento, né, que é
compra de máquinas, equipamentos, construção, e algo que aumenta a capacidade produtiva do país ao longo do tempo, e exportações menos importações. Então esse é o jeito que o PIB pode ser gasto. O consumo do governo caiu, reflete o aperto nas contas que está passando o governo recentemente, só que o resto acabou reagindo, em particular o consumo das famílias cresceu bastante, e o investimento também cresceu, só que o investimento como proporção do PIB permanece mais ou menos constante, tá? E baixo. Tá? Então o país precisa crescer, então precisa mais de investimento. Então o investimento está crescendo, mas está crescendo na mesma proporção do PIB. O consumo crescendo, não dá para saber muito bem o que está acontecendo por trás do PIB, é tudo meio especulação, mas consumo crescendo, acho que tem um pouco de cheiro aí de que seja a liberação do FGTS, também o juro mais baixo, pode estar ajudando o crescimento do PIB aí, nesse período. Mas isso é basicamente especulação, não dá pra gente afirmar só olhando para esses dados nesse período. Outra coisa que aconteceu é que exportações caíram, então isso já é uma coisa que a gente já tinha comentado na semana passada, quando a gente falou do déficit em transações correntes do Brasil, que é a conta do Brasil em relação ao resto do mundo. Parte disso é porque as exportações estão caindo e as importações estão subindo. Só que tem revisões dos dados aí recentemente, então a queda do consumo das exportações não é tão grande, então tem revisão do Ministério da Fazenda, isso ainda não está refletido no PIB, então o aumento do PIB pode ser ainda maior, uma revisão que a gente vai ter das exportações. Bom, mas o que esse número significa? Então primeiro eu vou olhar o copo meio cheio. O copo meio cheio é o seguinte: a gente está tendo períodos consistentes agora de crescimento ao longo do tempo. Tá? Teve um medo aí no começo do governo Bolsonaro, em que a economia patinou um pouco, cresceu quase zero durante alguns trimestres e até ensaiou entrar numa recessão técnica, né? Com quedas de produto durante 2 trimestres, a gente acabou escapando disso. E agora a gente definitivamente escapou disso, então está tendo uma recuperação mais consistente ao longo do tempo, com períodos consecutivos aí de crescimento. Além disso, você vê essa recuperação em outros indicadores. Então, por exemplo, os dados de emprego, você já tem 11 meses aí seguidos de geração de emprego formal, ou seja, com carteira assinada, de geração líquida de empregos formais, né? Geração líquida quer dizer que a criação de empregos é maior que a distribuição de empregos, isso com carteira assinada. Então, boa parte da recuperação que a gente teve inicialmente veio de emprego informal, sem carteira assinada, e agora você está tendo uma recuperação do emprego formal e consistente ao longo do tempo. A impressão que a gente está num processo de recuperação, mas agora olhando para o copo meio vazio, ainda lento. 0,6 para um trimestre, acho que é razoável, mas ainda é pouco comparado com o buraco que a gente está. Olhando agora para o copo meio vazio. Então vamos dar uma olhada na evolução do PIB trimestral ao longo do tempo numa janela maior. Numa janela aí desde lá de 2014. Tá? Em 2015 e 2016, o Brasil teve quedas substanciais de PIB. Tá? Então teve quedas de mais de 3% em cada um desses anos. A hora que a gente olha para o PIB per capita, a gente vê um efeito ainda mais dramático. Então, por que o PIB per capita? O PIB é uma medida de tudo que é produzido no país durante um período. Tá? E é também uma medida da renda total gerada pelo país, porque para produzir alguma coisa, você tem que pagar trabalhadores, pagar o empresário, pagar os donos da terra, remunerar quem emprestou o dinheiro para você, tudo isso é renda. Tá? Então, todo produto que é produzido no país e vendido, ele gera um fluxo de rendas correspondente. Então, o valor do PIB, o valor do produto do país, também é igual ao valor da renda. Então, se a gente divide a renda pela população, que é a renda per capita, a gente tem uma ideia da renda média do brasileiro. Então, a hora que a gente olha para a renda per capita, o efeito é ainda mais dramático, porque a população está crescendo. Ainda que esteja crescendo pouco, ela cresce. Tá? Então, eu estou mostrando aqui um gráfico, que é a evolução do PIB e do PIB per capita, desde ali do quarto trimestre de 2014 até o último dado, que foi o terceiro trimestre de 2019. Então a gente vê, estou normalizando o dado do primeiro trimestre ali, que é o quarto de 2014, em 100. Então tudo tem que ser lido em relação àquele valor 100 ali para as duas séries, tanto para o PIB como para o PIB per capita. Então a gente vê ali em 2015 e 2016, a gente vê quedas consistentes de produto e de produto per capita, até que a gente chega ali no vale, que é no final de 2016, tá? No final de 2016, notem esse valor para o PIB, que é a série em azul, em 92,50. Isso quer dizer que o PIB, em relação ali, o quarto trimestre de 2014, caiu
7,5 pontos percentuais. Isso é muita coisa, tá? Ele estava 7,5 pontos percentuais abaixo daquele valor ali de 2014, tá? Quando a gente olha para o PIB per capita, o efeito é ainda maior, tá? Ele está mais ou menos ali em 91, então a renda do brasileiro médio ficou 9% mais pobre durante esse período. Isso é o tamanho do buraco que a gente se meteu nesses 2 anos, tá? A partir dali você começa a ter uma recuperação, mas é uma recuperação muito lenta ainda. Com a recuperação lenta que a gente está tendo, o desemprego ainda muito alto, a gente chega ali, aqui no último dado, pro PIB em mais ou menos 97. Então ainda está 3% abaixo do nível lá de 2014, de quase 5 anos atrás. O PIB per capita, a situação é ainda mais dramática, né? Por causa que a recuperação é mais fraca, por causa que a população está crescendo também. Então, hoje a gente está mais ou menos 7% ali abaixo de 2014. A gente também pode fazer um outro exercício pegando esses dados, é o seguinte, vamos tentar projetar o que aconteceria com o PIB e o PIB per capita se a gente tivesse uma dada taxa de crescimento do PIB e uma taxa de crescimento da população ao longo do tempo, tá? Então, o mercado está estimando, então tem a pesquisa Focus do Banco Central que pergunta para agentes de mercado quanto que se espera para algumas variáveis ao longo do tempo. Então, aí para os anos de 2021 e 2022, o mercado está projetando um crescimento de 2,5% ao ano. Para 2020 é um pouco menor, mas eu vou supor um crescimento de 2,5% ao ano aí a partir do último dado para frente, tá? E vou supor também um crescimento de 0,8% por ano da população, tá? Que é um dado que é o dado do IBGE. Então, vou tentar, com base nesses dados, vamos tentar projetar o que aconteceria com o PIB e o PIB per capita ao longo dos próximos anos, se tudo isso aí se confirmasse, tá? Então, eu estou mostrando aqui no gráfico, é tudo mais ou menos reto, porque eu estou supondo que o crescimento é constante, tá? Bom, o que acontece? Com o PIB recuperaria o valor lá de 2014, lá no começo de 2021, tá? Fim de 2020, começo de 2021, se tivesse esse crescimento. Mas o PIB per capita, ele só voltaria ali ao nível 100 inicial dele, ali em 2023, fim de 2023. Só para a gente ver o tamanho, o efeito dessas duas coisas que estão acontecendo aqui. A gente tem uma queda muito forte de produto que aconteceu naqueles 2 anos, em 2015 e 2016. Na verdade, o produto per capita já começa a cair ali em 2014, já tem queda ali em 2014, tá? Então o efeito é muito maior da recessão, foi ainda maior da recessão do que eu estou mostrando aqui. E se a gente projetar essas taxas de crescimento que a gente está esperando, 2,5% ao ano, para os próximos períodos, e mais 0,8% de crescimento populacional, a renda per capita, a renda média do brasileiro, ela só vai recuperar em 2023. Então quase uma década. Tá? Então por isso que está todo mundo falando em década perdida. Tá? Então é isso aí, pessoal. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem também uma olhada no nosso site www.porque.com.br, tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais, a gente está no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E até a semana que vem. Um abraço!